Boa noite. Vamos iniciar então a nossa revisão geral da disciplina para que vocês possam realizar a prova presencial. Eu vou fazer de maneira bem sucinta essa revisão, mas eu vou passar todos os slides que vocês têm disponível lá no ambiente virtual, tá? Lá no AVA. Então, os slides da semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aí, para a gente recapitular tudo aquilo que a gente já vem estudando nas aulas. Então, lá na primeira semana, a gente viu um pouco sobre como que nasceu a sociologia, né? E como qualquer outra ciência, ela vem ao longo dos anos se desenvolvendo, né? Trazendo novas literaturas, né? Que vem, desculpa, contribuir para que, de fato, ela se torne cada vez mais eficaz, sobretudo nas sociedades modernas que vêm se evoluindo e com a advência agora das tecnologias cada vez mais, né? Enfim. Então, a sociologia ela nasceu por volta do final do século XVIII e foi uma grande contribuição da ciência moderna para os estudos dos fenômenos humanos, né? Então, de maneira geral, a sociologia vem reforçar essa visão científica, né, da acepção moderna. Ela vem transferir gradativamente esse lugar da tradição religiosa, que era a questão também da oralidade, daquilo que a gente tem como senso comum, passando para o racional, né, para o universo da razão, né? Não só da emoção, mas agora um universo mais voltado para a razão. E aí a gente tem o positivismo sociológico, né, na figura de Comte, que é considerado por muitos como o pai da sociologia, né, e ele traz essa questão epistemológica da ciência natural, né, pelo menos na sua origem. Então, quando a gente fala de epistemologia, a gente se remete nessa palavra como o estudo do conhecimento, né? Então, o que seria o estudo do conhecimento? É aquilo que se refere à ciência propriamente dita, né? Que se ocupa dos problemas filosóficos, se apresenta nessa investigação científica, nessa reflexão, né? Então, a epistemologia é o estudo desse conhecimento acerca dos problemas que a gente, no caso da sociologia, enfrenta em decorrência da sociedade, né, das relações sociais. Então, essa reflexão, essa investigação, esse estudo desse conhecimento, a gente chama de epistemologia. Então, voltada desde o início para o problema da estruturação da ordem social moderna, a sociologia, né, no caso, na figura de alguns sociólogos, ele se vai além de um método mais avançado de investigação. Eles permitiria aos moldes das ciências exatas revelar as leis que regem as sociedades humanas. Então, o que significa isso, né? Desde a origem da sociologia, então, o principal objetivo é o quê? A sociedade, né? Sociedade, as relações sociais, as pessoas em seus diferentes ambientes, né? E a partir dos seus problemas e das suas relações, buscar, de fato, contribuir para essa relação social da, das pessoas, né? Então, por isso que quando a gente fala da sociologia, a primeira coisa que a gente tem que ver enquanto ciência seria as relações sociais, né? As relações sociais que se dão de diversas situações. Por isso que no próxima semana a gente colocou o estudo das instituições sociais, porque são elas que de fato são os locais, né, os ambientes, digamos assim, que de fato acontecem diferentes relações, né, diferentes situações também, porque as relações sociais elas geram diferentes tipos de relações, né? Então a gente trouxe na segunda semana as instituições sociais. O que é para a sociologia as instituições sociais? Nós temos três grandes e importantes instituições sociais para a sociologia, as quais se acredita que influencia a pessoa, e a pessoa também influencia essas instituições sociais. Então, é a família, a escola e a religião. Então, a personalidade de cada membro de uma sociedade, ela tem diferentes ideias, normas, valores, percepções, né, as quais a gente está vinculado e se identifica em algumas instituições, né. A gente também pode chamar de grupos sociais, né. Então, a família ela é ali o primeiro local, a primeira instituição, o primeiro grupo social que a gente acaba convivendo, né, porque você nasce numa família, cercada de pessoas com suas próprias personalidades, suas próprias características, e elas geralmente elas nos influenciam, né? Então é a primeira socialização que a gente tem. E aí a gente fala do patriarcalismo, né? Que é uma forma de construção baseada no patriarcado, ou seja, no homem, no pai, né? E a sociologia também vai trazer isso que no decorrer dos anos, né? Vem se mudando essa instituição social de família, que não é mais aquela família só tradicional,
e geralmente ela era parte patriarcada, né? Ou seja, era o pai que era ali o poder social, né? Centralizado ali no pai, no masculino, no homem. Então era o papai, a mamãe e o filhinho, né? Ou os filhos. Então há uma nova reinvenção de família no conceito tradicional. Então hoje pode ser mamãe, mamãe, e ser uma família, né? Pode ser papai e papai, então dois homens, duas mulheres, enfim, né? Ou às vezes nem é em questões assim, mas também questões tipo a vovó e o vovô, né? Que criou o filho, que constitui uma família, enfim. A reinvenção de famílias, né? A sociologia também fala de arranjos de família, né? De diferentes maneiras de se constituir a família e que é uma instituição social também, é vista como a sociologia vê como uma instituição social, um grupo social, indiferente se é tradicional ou não, né? E a escola, a gente passa grande parte da nossa vida na escola, né? Nós estudamos, a gente precisa da escola, né? Independente da situação, você leva seus filhos para a escola, né? Enfim, e ali é uma instituição social transformadora, né? E hoje a escola ela tem muito isso, educar para a cidadania, né? O que é a cidadania? Seria o exercício concreto da democracia. O que é, no caso, isso? Ter os seus direitos civis, políticos, sociais, igualitários, buscar a igualdade de direitos. Então, numa sociedade em que tanto o rico quanto o pobre têm os mesmos direitos, o mesmo acesso aos direitos, né? Igualdade, a cidadania, a democracia, né? Isso a escola precisa trazer, educar para a cidadania, né? Educar para a cidadania no sentido de dizer que aquilo que é meu direito também é o direito do outro e a gente deve ter uma igualdade de direitos, né? Então, a sociologia vai dizer, nesse viés da instituição social, que ela é transformadora, a escola, não só na questão da cidadania, mas focado principalmente para isso no viés sociológico. E a religião, né, a gente sabe que há diferentes sistemas, né, diferentes religiões, mas é uma instituição social que muitas vezes influencia muito, né, não só o indivíduo, mas as pessoas que o rodeiam, o círculo de amizade, né, até mesmo o seu futuro, né, enquanto casamento, relações, enfim. E o que a sociologia vai mostrar é que esses diferentes sistemas de religiões, né, então de religião A, B, C, D, o que vai mudar de uma para outra é aquilo que é sagrado e profano, né? Aquilo que às vezes é sagrado para um pode não ser para o outro. Então, por exemplo, para determinadas religiões, uma certa imagem é sagrada, né? Talvez para outras religiões não. Aquilo que, por exemplo, pode ser profano para uma certa religião, para outra pode não. Então, é nesse sentido que a sociologia vai dizer que a religião também é uma instituição social que influencia e é influenciada no ser humano. Então, o pressuposto essencial da sociologia é de que o homem é um ser de cultura, pois ele é capaz de produzir simbolizações. Então, o que é cultura ali? A sociologia vai dizer que a cultura é aquilo que é simbólico para mim. Então, se eu tenho uma cultura gaúcha, tomar chimarrão para mim é um símbolo, é simbólico, é importante para mim. Mas se eu sou cuiabana, tomar chimarrão para mim não é simbólico, não me representa, não é uma tradição, não é um costume, não é um hábito, né? Ainda mais no calor de Cuiabá. Então, assim, a cultura, um ser cultural é aquilo que você traz para você e é simbólico para você. Então, a sociologia diz que o homem é um ser cultural, um ser de cultura, porque há simbolizações que a gente traz conosco, né? Há costumes, há hábitos, há tradições que cada indivíduo constrói e vai construindo. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que há três essências simbólicas do homem, né, que constituem esse ser de cultura, que seria o trabalho, o pensamento e a linguagem. O trabalho é no sentido de uma capacidade de transformar e de transformar a natureza, né, de transformar o meio, de produzir, né, de produção, por meio da inteligência e aonde a gente consegue colocar também a teoria prática, né? A gente tem uma semana que a gente falou só sobre o trabalho, a gente vai revisar um pouco também. E o pensamento, né? Porque o pensamento é aquela capacidade do ser humano de refletir, de pensar, de memorizar, de colocar em prática aquilo que de fato ele está se construindo ali, né? Então, o pensamento, o trabalho, né? E a linguagem, porque a linguagem é uma maneira da gente interagir, da gente viabilizar, da gente explanar aquilo que a gente sente, que a gente fala.
Então, por exemplo, se você tem algo a dizer, se você tem algo para se expressar em determinada situação, é na linguagem que você consegue, então, passar isso para as outras pessoas. Então, a sociologia vai dizer que a sociedade ela é uma realidade objetiva. Por que objetiva? Porque nós estamos sempre em interações uns com os outros. Aquilo que a gente faz desde o nosso nascimento, desde aquilo que a gente traz enquanto regra, valor, comportamento, né? Significados sociais, a gente transmite, né? A gente transmite pela e por algum hábito, por algum costume, por alguma tradição, né? A gente passa para o outro, né? Algumas determinadas tradições e culturas só por ver ou conviver com o outro, né? E esse processo de integração do indivíduo via internalização de seus padrões significativos, a gente chama o nome de socialização. Então, o que, que é isso? É esse processo de integração mesmo. No ambiente, por exemplo, você tem ali uma pessoa que é do Nordeste, você já percebe só pelo sotaque, né, a maneira de se portar, a roupa e tal, costumes, tradições, né? Dali a pouco chega uma pessoa do Sul, né, que você já percebe que ela tem características do Sul, ou alguém que é descendente, né? Enfim, então essa integração, né, que se dá dos indivíduos é uma socialização de diferentes pessoas com seus costumes, com seus hábitos, né? E a sociologia vai dizer então que é uma socialização. E a partir disso, ela vai dizer que a socialização ela se dá de duas fases, né? E a fase principal ali, a iniciante, digamos assim, é a fase primária, que é justamente o período da infância, né? Quando que é assim, infância? Ela é dita como uma imitação. O que que é essa imitação? É quando a criança, ela imita tudo o que os pais, por exemplo, estão fazendo, né? Então, é muito notadamente que os pais são referência para a criança. Então, essa socialização primária, porque a criança precisa socializar, precisa se interagir, precisa se integrar, ela se dá no primeiro momento pelos pais, né? Pelas pessoas que estão mais próximas a ela, onde ela busca uma imitação e aí ela traz os seus significados. Então, por exemplo, se ela nasceu numa família que tem um certo hábito, um certo costume. Aqui no Mato Grosso o pessoal gosta muito de tomar tereré, por exemplo, né? Tem gente que fala tererê, enfim. Aí ela vai criando aquele costume, aquele hábito, porque ela vai imitando, ela vai vendo os outros fazerem, né? Enfim. Então a gente fala que a socialização primária é isso, é os primeiros passos ali, enquanto uma imitação daquilo que ela vê ao seu redor das pessoas e, notadamente, os pais são a principal referência. Depois a gente tem uma socialização que é secundária, né? E aí seria ali no final da infância, ali para a fase da adolescência, né? E aí já não é mais a imitação, né? Agora ela consegue já ter outros significados. Ela já sabe que não é só minha mãe que existe no mundo, mas existem as mães, e as mães são diferentes, e cada mãe é de um jeito. E que não existe só o meu pai, mas existem os pais, existem outras pessoas, outras personalidades, outras relações sociais, outras culturas, outras tradições, né? A gente fala que essa socialização secundária, ela começa ali na adolescência e vai até a fase adulta, onde você pode mudar os seus hábitos, seus costumes, seus valores, né? Justamente por esse leque de escolhas que são postas ali para o indivíduo. Então, a socialização secundária, ela seria quando o indivíduo, ele pode escolher, digamos, né? E a primária, não. A primária, ele seria uma imitação daquilo que já vem para ele enquanto, sobretudo na instituição social família, né, que é onde ele cresce, é onde ele convive com os principais hábitos familiares e assim sucessivamente. E aí a gente, na terceira semana, a gente falou um pouco mais especificamente sobre o trabalho e as relações sociais, né? O trabalho ele vem, né, ao longo dos anos, é uma visão negativa, né? Na religião, o trabalho era visto mais como um castigo, né? Etimologicamente seria o significado da palavra. Então, o significado da palavra trabalho em si significa instrumento de tortura, né? Então, aparelho de tortura. Então, a própria palavra já traz uma visão negativa, uma concepção negativa. Mas a sociologia vai dizer que o trabalho ele em qualquer período histórico, o que, que ele representa? Ele representa uma transformação, né, da natureza pelo próprio homem, então é através do trabalho que a gente transforma a natureza, transforma o nosso meio, o nosso redor, a criação de bens úteis, né, que a cada tempo, por meio do trabalho, você vai aperfeiçoando os bens, aquilo que você usa no dia a dia, aquilo que é utilitário e assim por diante. Satisfação das necessidades humanas, né, é por meio do trabalho que a gente consegue
satisfazer as nossas necessidades do alimento, da roupa, do lazer, né? Enfim, e a criação de valores de uso, a disciplina, né? A gente falou muito na aula também sobre como o trabalho disciplina as pessoas, né? O trabalho nos contribui para a nossa formação pessoal, às vezes até mesmo profissional, enfim. Então, na antiguidade grega, o trabalho manual é desvalorizado por ser feito por escravos, enquanto a atividade teórica era considerada mais digna para o homem e representava a essência fundamental de todo ser racional. Então, até hoje, né, a gente vê muito essa concepção. O trabalho braçal muitas vezes não é tão valorizado como aquele trabalho racional, né, daquela pessoa que pensa, que elabora, que consegue trazer novas perspectivas, sobretudo se for voltado então para a tecnologia, né, que hoje em dia cada vez mais está trazendo essas questões tecnológicas, né? O que é o trabalho em si, né? Na visão filosófica, é uma atividade humana pela qual o homem transforma o mundo e a si mesmo. Então, o trabalho é uma atividade humana que nós transformamos o mundo e a nós mesmos. Então, é por meio do trabalho também que a gente é transformado, né? Independente do trabalho que você esteja, ele vem te constituindo enquanto ser humano, né? Ele te traz situações em que fazem com que você seja moldado ou que você se adapte àquela situação ou que você tenha um conhecimento maior sobre aquilo, enfim. Então, o trabalho ele tem uma relação de teoria e prática, né, de uma atividade coletiva, né, daquilo que a gente aprendeu na teoria colocar na prática, né, o trabalho coletivo em que um depende do outro, né. Então, de maneira geral, pelo trabalho o homem se autoproduz. O que a sociologia vai dizer que o trabalho contribui para o homem, contribui no sentido de desenvolver habilidades, né? Desenvolver a imaginação, conhecer as forças da natureza, desafiar as suas próprias forças e limitações. Então, às vezes, tem situações no trabalho, principalmente das relações sociais, que às vezes você não se dá muito bem com uma pessoa, com outra, e você tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a lidar com aquela situação se relacionar com seu companheiro, né, ter aquelas relações de afeto. Muitas vezes a gente passa muito mais tempo do lado dos nossos companheiros de trabalho do que até mesmo da nossa família, né? Então, essa relação social que se tem com o outro. Se impõe disciplina, porque a maioria dos trabalhos hoje, eles têm hora de entrada, hora de saída, hora de almoço, né? Essa disciplina de horário, de dias de trabalho, né? Essa rotina que o trabalho nos impõe. Então, o trabalho, ele altera a visão do homem, né? Então, a partir do momento que você começa a trabalhar, que você começa a interagir nessas situações, você se muda, né? E você muda-se a si mesmo e o mundo, as pessoas que estão à sua volta, né? Cada trabalho tem a sua contribuição expressiva naquele ambiente, naquela situação. Então, se você está ali trabalhando, é porque o seu trabalho, aquilo que você está fazendo é importante para uma sociedade, para um grupo de pessoas, e também é importante para você e é uma necessidade do ser humano. É, hoje, o trabalho financeiramente, né? Mas também na constituição do ser enquanto pessoa, enquanto personalidade, né? Enquanto muitas vezes a pessoa quer um trabalho, quer ser médico, né? Aqui no FMT tem muito isso, os alunos a maioria quer ser médico. Aí eles falam, não, eu acho que eu vou fazer primeiro enfermagem para ver se eu vou conseguir lidar com sangue, lidar com situações, enfim, né? Também tem essas situações de experiências de um trabalho pode te proporcionar, em que você vai se conhecendo melhor, vendo se de fato é aquilo que você quer para sua vida, né? E aqueles trabalhos também que você vai cada vez crescendo, né? Numa empresa, você começou de vendedor, depois você passou a gerente, depois você passou a gerente numa corporadora maior, e assim foi indo, né? Então, são várias situações que o trabalho pode te trazer e te beneficiar. E aí a gente tem a construção social, né? Pensando no conceito de a construção da sociedade em si. Então, a construção social dessa sociedade que a gente fala para a sociologia diz que é a realidade, né? Então, o que é essa construção social? É a sociedade que você convive, que é a sua realidade, aquilo que é real, né? Então, depende de que essa construção social da realidade? É uma sociedade, pensando que a sociedade é produto do homem e o homem é produto da sociedade, ou seja, você influencia aquele meio, mas você também é influenciado, né? Então, você influencia o meio por meio das suas opiniões, do seu valor, do seu jeito de ser, mas você também sofre influência.
nos diferentes grupos e instituições sociais que você convive, essa realidade cotidiana que a gente partilha, né? Então, o meu jeito de ser, que cotidianamente eu convivo com as pessoas, partilho com eles, né? Os meus hábitos, a minha personalidade, o meu jeito, enfim. E, logicamente, a interação social, né? Que é essa interação que se dá com os diferentes tipos de pessoas, com os diferentes tipos de personalidades, tradições, culturas, instituições, né? Então, o homem, ele é construtor da realidade, mas também construtor do mundo. Ele constrói a realidade sua do dia a dia, né? A gente tem essa liberdade de tentar no dia a dia ser o mais próximo possível daquilo que a gente nos faz feliz, né? Daquilo que a gente pode dizer gosto, não gosto, quero fazer, não quero, enfim. Mas a gente também é construtor do mundo. Então, o homem ele pode dispor de uma certa distância com relação ao mundo, interpretando e dando sentidos diversos. O que a sociologia quer dizer com isso? Diferentes situações podem ser interpretadas de diferentes maneiras é, pelo ser humano. O ser humano, as questões do mundo, né, aquilo que a gente vê, o outro, nós podemos interpretar de diferentes formas. E a partir dessa interpretação pode ter diferentes significados. Né? Então, a sociologia vai dizer que há esse distanciamento em relação àquilo que a gente interpreta nas coisas do mundo. O que seria isso? Por exemplo, uma imagem como essa, aparecendo para você, o que você pode interpretar? Alguns podem interpretar, nossa, que lugar tranquilo, calmo, parece tão sereno. Aí outros vão interpretar, nossa, mas esse monte de gado que tem na rua, olha a roupa deles. Aqui no Brasil, geralmente eles ficam em pastos. Que estranho, será que é outro país? Obviamente, né? Então, olha só, outra imagem. É um mundo, né? Como que você interpretaria isso? É uma. Para você dar sentido de quê? De globalização, de uma cidade desenvolvida, de um local grande, uma metrópole. O que será que transmite? Que interpretação você dá para uma figura como essa? Nossa, que figura iluminada, tecnologia. Outra imagem. Nossa, a neve, o frio. Como será que viver nas montanhas? Então, assim, a sociologia vai nos dizer que o que é o mundo, né? O mundo é o que pode ser dito e no sentido do que pode ser visto, né? Por isso que a sociologia vai dizer tanto sobre a questão da linguagem, né? Porque a linguagem é essa comunicação, essa visão, é aquilo que nos permite interpretar. Então, eu posso não estar lá na neve, mas eu posso, por meio da linguagem, da comunicação, da foto, da imagem, do vídeo, eu posso ver aquele lugar, eu posso interpretar, eu posso dar um sentido para aquilo, né? Para aquela realidade que eu estou vendo e conhecendo por meio da linguagem, por meio daquilo que é dito, daquilo que é mostrado, né? Então, hoje por meio da TV, da internet, a gente pode conhecer qualquer lugar. E a sociologia vai dizer então que essa interpretação dessa realidade, desse ambiente, né? Vai variar de pessoa para pessoa e a linguagem é aquilo que traz até nós essas outras realidades do mundo que a gente não consegue muitas vezes ir fisicamente, né? Ir, ver, estar. Então, a construção da realidade é um processo fundamentalmente social. A construção da realidade é a construção social daquilo que eu trago enquanto consciência, né, que é determinada socialmente. Então, as instituições padrões de conduta, elas são decorrentes e exercem um efeito educativo que nos condiciona para viver em sociedade. O que seria isso? Quando a gente fala da construção da realidade, daquilo que é real para mim, da construção social daquele ambiente que eu vivo, ele tem essa influência dessas instituições padrões que eu carrego comigo. Então, se para mim eu tenho alguma conduta, algum valor que é importante, eu não abro mão daquilo, aquilo vai, de fato, me influenciar no meu dia a dia, na minha construção da minha realidade, na construção da minha sociedade, na construção social, né, nas minhas interações, na minha socialização. Então, para mim, é importante o casamento, né? Então, sou uma pessoa tradicional, que eu gosto do casamento, não gosto de muita bagunça, eu sou uma pessoa mais sossegada. Ai, não, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, gosto de falar, eu gosto de estar interagindo com as pessoas, é o meu jeito de ser. Ai, eu sou uma pessoa
mais calma, mais tranquila. Então, assim, aquele valor, aquela conduta, aquele padrão que você tem é aquilo que vai influenciar você nas suas relações afetivas, nas suas relações de socializações com as outras pessoas na sociedade. Então, a sociologia vai dizer que, de fato, a construção social, ela se dá nessas relações da realidade, daquilo que eu interpreto enquanto realidade, daquilo que os padrões de conduta trazem para mim, né? E aí eu interajo com a sociedade e partilho aquilo que eu trago como valor, aquilo que eu trago como conduta na construção social. E aí depois a gente fala um pouco sobre os fundamentos pedagógicos, né, voltados mais para a educação, sobretudo que vocês estão no curso de licenciatura, né? Então a gente falar um pouco sobre as contribuições da sociologia, pensando nessas questões da pedagogia em si, né? As questões pedagógicas. Então, os fundamentos pedagógicos se referem ao quê? Sobretudo ao ensino, né? A prática educativa, né? Que se realiza desde os estudos gerais, né? Desde lá da educação infantil, ensino médio, mas também os estudos específicos, profissionalizantes, né? Um mestrado, um doutorado, enfim, qualquer instância, qualquer nível, o fundamento pedagógico se refere ao ensino. É o ensinar, né, o transmitir o conhecimento, né, para outra pessoa, didaticamente falando. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar no processo didático, né, que seria o quê? O ensino, a aprendizagem e a avaliação desse processo, né? Então, eu estou ensinando algo, transmitindo algo, né? Será que os meus alunos, eles aprenderam aquilo, né? E eu tenho que fazer uma avaliação tanto no sentido da maneira que eu estou transpassando aquele conteúdo, né? Didaticamente falando, são diferentes maneiras de transmitir um determinado conteúdo. E também se de fato ele está aprendendo aquilo que eu estou transmitindo, né? Então, esse processo didático, a gente fala que no viés sociológico, ele é um tripé, que seria o ensino, a aprendizagem e a avaliação desse processo, né, mútuo, né, tanto do docente quanto do discente, no sentido dele estar aprendendo e eu estar transmitindo o conhecimento. Então, a gente tem também os fundamentos sociológicos, né, que são voltados para os pedagógicos, que daí eles vão incluir também as relações dos grupos sociais, né, dos seus interesses, das motivações e do pertencimento desses sujeitos a esses grupos. E aí a gente vai olhando os fundamentos sociológicos voltados para a pedagogia, né, para os fundamentos pedagógicos, a gente vai ter algumas questões que a sociologia vai dizer que influencia o desenvolvimento do seu aluno, que não depende só de você. Né? Então, a sociologia vai dizer que há questões socioeconômicas, socioculturais e sociopolíticas que influenciam a vida do seu aluno e que podem, de fato, contribuir ou não para o desenvolvimento do seu aluno em sala de aula. Então, ele vai dizer que há um processo didático, uma maneira de ensinar, mas a gente também tem que considerar alguns aspectos sociais daquele aluno para que, de fato, a aprendizagem aconteça, né? O ensino aconteça, né? Então, a sociologia vai dizer que há fundamentos socioeconômicos, que seria o quê? Em relação à desigualdade da distribuição de renda, de condições, de qualidade de vida, né? E que vai influenciar diretamente a vida do seu aluno. Então, se aquele aluno ele tem condições financeiras, poucas condições financeiras, se ele não é bem alimentado, se ele tem precariedade em roupas, em calçados, saneamento básico, enfim. Se ele chega na escola com fome, por exemplo, né? Então, qual vai ter o rendimento desse aluno em relação a outros alunos que não têm essas mesmas situações, né? Então, até mesmo a oportunidade, a dignidade, a possibilidade, a perspectiva, né, desses alunos em relação a conseguir um bom emprego, a ter uma boa carreira, né, a conseguir adentrar a universidades que de fato contemplam os cursos a quais eles querem. Então, esse aspecto socioeconômico, ele vem influenciar o seu aluno, o desenvolvimento dele, a aprendizagem dele. E a sociologia vai dizer que, além também disso, a gente tem os fundamentos psicológicos, né, que são muito relevantes para qualquer aluno ali que está em sala de aula, que é a relação da autoestima, da autoconfiança, né, dessas relações positivas, solidárias, fraternas. E aí a sociologia vai dizer também que muitas vezes o aluno chega na sala de aula, ele precisa de um acolhimento, né, de um respeito, e aí é essa relação professor-aluno, né? E daí a gente vai falar da multidimensionalidade, né? Então, pensando
nessas diversas situações, né, que adentram o meu aluno, eu vou pensar numa multidimensionalidade, que seria o que? As múltiplas dimensões, os múltiplos níveis, os múltiplos campos, ou seja, as diferentes maneiras que eu posso levar o ensino. Então, eu posso ensinar por meio de uma aula prática, eu posso ensinar por meio de slides, eu posso ensinar por meio de vídeos, eu posso ensinar por meio de alguma pesquisa. Então, pensando em tudo isso, né, a sociologia diz assim, a gente tem que pensar no conteúdo, mas tem que pensar também nessas relações econômicas, psicológicas, enfim, e aí, a partir disso, a gente usa a multidimensionalidade, e essa dimensão de recursos didáticos para a gente elaborar nossa aula, para a gente elaborar esse processo de ensino-aprendizagem, né? E aí, nós também temos o PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico, e daí a gente vai trazer esse documento. O que é esse documento? Ele já vem dito, né, previsto ali como que vai funcionar todo esse processo pedagógico, né? Então, a avaliação, você vai ter uma primeira chamada, uma segunda chamada, você vai ter uma prova final. Na disciplina tal, você vai ter a ementa, né? Lá no PPP vai ter a disciplina, vai ter o conteúdo A, B, C, D. A avaliação vai ser presencial, vai ser online, né? Vai ser uma, duas, três avaliações. Então, o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é um documento, né, fundamentado nessas questões pedagógicas, né, e também, de certa forma, mostra ali uma visão socioeconômica para a gente estar olhando para o aluno, uma visão psicológica olhando para o aluno, mas ele não traz essas reflexões, né? Ele traz um documento, de fato, bem pedagógico, né? Projeto político pedagógico, que orienta o docente na sua prática diária, né? Então, no caso ali, a minha disciplina, então, se eu vou pegar uma disciplina, já olho lá no PPT do curso, vou ver qual que é a ementa, né? Qual que é a carga horária, ali está escrito tudo, como que vai ser a avaliação, né? E a partir dali, daquela referência, traz as referências bibliográficas para dizer que eu vou montar minha disciplina, né? Então, o PPP é um documento, projeto político-pedagógico, que me orienta no meu processo de ensino. E é necessário, a sociologia vai dizer que é necessário, além desses documentos, né, uma reflexão acerca dos outros fundamentos. E aí ela vai dizer que existem alguns princípios, né, que nos norteiam para que, de fato, a aprendizagem pode acontecer em sala de aula. Seria o princípio da proximidade do conhecimento, né, que diante dessa multidimensionalidade, a gente use muito as práticas dos conceitos e dos ensinos voltados mais próximos com os alunos. E isso não significa apenas você realizar uma aula prática, mas às vezes trazer exemplos, né? Estar estudando um conteúdo, trazer um exemplo que seja mais próximo da realidade dele, mais próximo da vivência dele, né? Que não se torne algo tão distante do dia a dia. O princípio da transposição didática, que é aquela relação de teoria e prática, né? Então, muitas vezes há conteúdos que a gente pode trazer para a prática, né? Então, você explica ali o conceito e você pode realizar em sala de aula para que os alunos, de fato, vejam a prática, né? Acontecendo, né? Essa relação. E o princípio de diversificação metodológica, né? Eu usei uma aula, um slides, né? Eu vi que não foi tão contente dos alunos. Outra aula passei um vídeo, né? Depois a gente fez uma roda de conversa, nós produzimos um texto, nós fizemos cartazes, nós trabalhamos. Então, essa diversificação de metodologias para explicar os determinados conteúdos. E a sociologia também vai dizer do princípio da afetividade, que seria essa relação do professor e do aluno, né? Nesse modo cooperativo, desse processo, dessa valorização, né, da pessoa, do aluno, do ser humano que está ali com você, dessa relação que você tem enquanto um acolhimento, né, um processo de interação mesmo mais pessoal com o aluno, né, que é voltado, então, para a afetividade. E a partir disso seriam os conceitos dos fundamentos pedagógicos voltados, então, para a sociologia. E aí, na nossa semana 6 nós vimos um pouco, claro que de maneira sucinta, que é a ideologia, né? E aí a ideologia no conceito sociológico. Então, a ideologia, né? Quando a gente fala de ideologia, há um sentido amplo, né? E há diferentes literaturas de acordo com seus teóricos. Mas aqui na sociologia, no sentido amplo, a gente traz a ideologia pensando-se como algo que é ideal, o algo que seria ideal, né?
Então, considerando o senso comum, né? O que, que é algo ideal, um pensamento, uma doutrina, uma visão de mundo, né? Então, o que, que é ideal para um grupo social? O que, que é ideal para mim? O que, que é ideal para as instituições sociais, né? Então, a ideologia aqui a gente viu no sentido amplo do que é ideal, o que, que é ideal para mim, o que, que é ideal para um grupo, né? Ou o que deveria ser. Pensando na definição do dicionário, a ideologia ela parte desse pressuposto que é um sistema de ideias, né? De crença, tradição, princípios, mitos, né, que são sustentados por um grupo social. Né? Um grupo social sustenta determinados ideais e ideologias. Então, eu tenho essa ideia, eu tenho essa ideologia, eu tenho essa tradição, eu tenho esse princípio, eu tenho essa crença, mas não é algo só individual, né? Eu pertenço a um grupo, a pessoas ali que defendem a mesma ideologia, a mesma ideia, a mesma crença, né? Voltadas muitas vezes, então, para situações morais, religiosas, políticas, econômicas, e independente, né, interdependentes, né, os grupos formam-se relações, essas relações defendem seus ideais, suas ideias, suas ideologias, voltadas para suas crenças, para suas tradições, muitas vezes voltadas então para essas situações morais, religiosas, né, e às vezes até polêmicas, né, dependendo dos grupos sociais. Aí a ideologia, né, ela é definida como esse sistema de ideias. E aí a gente precisa identificar então, quais são esses valores, quais esses princípios, quais essas crenças de um determinado grupo social? Então, para a sociologia, o que, que é? A sociologia ela vai dizer que a ideologia é isso, são ideias, né, voltadas para as crenças, para esses valores, que são defendidos pelos grupos sociais, né? Então, uma pessoa, ela tem uma ideologia, mas ela é sustentada por um grupo que também defende a mesma ideologia, a mesma ideia, né? A mesma crença, a mesma tradição, a mesma cultura, né? Então, a gente tem os grupos sociais que nos influenciam nas nossas ideologias. Partindo desse pressuposto, nós temos a formação ideológica. E a formação ideológica, ela é o conjunto de valores e crenças a partir dos quais julgamos a realidade na qual estamos inseridos. Então, a minha formação ideológica é esse conjunto daquilo que eu considero ideal para a minha vida. Então, a minha formação ideológica é constituída por meio dos conjuntos dos valores e crenças que eu tenho e que eu julgo importante para mim. Então, para mim é importante isso, para mim na religião é importante isso, para mim a vida pessoal eu acho importante isso, eu tenho a crença nisso, eu valorizo isso. Então, isso vai formando, vai dando a minha formação ideológica. E daí, a sociologia vai dizer que também existe uma formação discursiva. E aí, essa formação discursiva, ela é diferente da ideológica no sentido que é um conjunto, a sociologia diz que é um conjunto de temas e de termos. Né? O que, que seria isso? Que a minha formação ideológica, a minha ideologia, a minha realidade social, ela não depende somente daquilo que eu considero como ideal, mas também da minha formação discursiva, que seria esse conjunto de temas e de termos. Então, o que, que é tema para a sociologia, né? A gente fala que seriam categorias do mundo natural. O que, que são essas categorias? Né? São sentimentos próprios do ser humano. Todas as pessoas sentem alegria, medo, tristeza, vergonha, enfim, opressão. Né? Então, aquilo que é próprio do ser humano. Então, apesar de eu achar algumas coisas que são ideais, importantes, valores, eu também tenho a outra parte que são sentimentos que eu sinto no dia a dia, que também me influenciam, né? Então, às vezes, também podem mudar algumas ideologias minhas. E se num tempo eu tinha uma perspectiva, eu posso ter outra. Posso ter uma outra formação ideológica que pode vir mudando, se modificando ou moldando-se com o tempo. E ele vai falar que também tem os termos, né? Para a sociologia, esses termos são chamados daquilo que é concreto. Então, aquilo que está na minha volta, né? As pessoas, né? A natureza, a mesa, o carro, as coisas que são concretas, que são palpáveis, né? Porque a ideologia, as ideias, né? Elas são geralmente aquilo que a gente leva dentro de si, né? Que a gente carrega consigo. Às vezes um tanto quanto abstrato, dependendo da concepção. E aquilo que a sociologia vai dizer é que essa formação ideológica, ela também precisa de uma formação discursiva, que também precisa se considerar aquilo que é concreto, aquilo que está à nossa volta, e aquilo que a gente sente enquanto ser humano, que qualquer pessoa não é feliz todos os dias, a gente também sente tristeza, a gente sente saudade, também tem situações que devem ser consideradas, né?
Depois a gente voltou para o conceito de ideologia, mais voltada para a questão dos seres humanos em si, na visão de Marx. Os seres humanos fazem a história, mas não têm consciência disso. Então, a pobreza, por exemplo, um exemplo, né? A pobreza deve ser explicada pelas relações sociais e econômicas, e não pela vontade de Deus ou apenas pela vontade individual. Então, aqui, o teórico vai dizer, né, no viés sociológico, que algumas situações ideológicas, né, devem ser pensadas nessas relações sociais e econômicas e não numa abstração. Então, olha só, os pobres são assim porque querem, não. Né? E daí, o pobre é pobre porque diz assim, não, né? A visão teórica aqui, né, da literatura vai dizer que é necessário ter uma reflexão acerca daquela situação e não uma alienação. Então, a teoria sociológica de Marx vai dizer que há, nesses conceitos, uma alienação, né, um desconhecimento dos fatores históricos sociais que levaram aquela situação daquela família, daquelas pessoas, daquela comunidade, daquela sociedade, à pobreza. E que não foi algo abstrato, né? E dizer que é algo abstrato, né, porque querem, enfim, é algo que é levado a uma alienação, né? Assim, se distingue. Então, o que, que há uma dupla alienação, né? O teórico vai dizer que as pessoas não se reconhecem como agentes, né, e autores da vida social com suas instituições, ou seja, nós, eu nasci pobre, né, eu tenho que morrer pobre? Não, né? Eu influencio, eu posso mudar minha realidade, eu posso mudar a realidade da minha sociedade, do meu grupo, da minha instituição social. As pessoas se julgam plenamente livres, capazes de mudar suas vidas individuais. Então, ignoram, muitas vezes, que constituem em uma sociedade, que vivem em uma sociedade e determinam, essa sociedade, ela determina suas ações, mas você também determina a sociedade em que você vive. Então, se você foi criado numa família, né, que tem valores, condutas, hábitos, né, eles te influenciaram ali na sua, como a gente falou, na infância ali, né, na primária, na socialização primária, mas no decorrer ali na sua socialização secundária, você pode mudar os valores, as condutas, a personalidade. Você pode também querer mudar a realidade, né, da sua própria família, da sociedade, das instituições e grupos sociais que você convive. Então, o teórico vai dizer que há uma dupla alienação se você não reconhece que você é agente, né, e que você é influenciado, que você influencia a sua sociedade. E aí ele vai trazer que existem três formas de alienação na sociedade moderna, né, também chamada como sociedade capitalista por Marx. Então, a gente tem uma alienação social, econômica e uma intelectual. Social, no sentido de não se preocupar com o outro, né? Sendo que a gente vive em sociedade, não tem como você ser um ser isolado, né? Você nasce numa instituição social que é grupo, você vai para uma escola que é uma instituição social, você tem que conviver com outras pessoas, né? Por mais que você seja quieto, tímido, em um momento ou outro você tem que interagir com o outro, né? A gente precisa dessa interação, né? Hoje a sociedade, os grupos sociais, eles fazem parte da nossa vida. Então, dizer que você é um ser isolado, que você não convive, não consegue se interagir, é uma alienação, porque o autor vai dizer que hoje não tem como dizer que não há uma preocupação com o outro, que não há uma relação com o outro, que nós somos seres sociais. Ele vai dizer também que há uma alienação econômica, né? No sentido das pessoas que produzem, né, do proletariado, das pessoas enquanto trabalho, enquanto fruto do trabalho, enquanto constituição de algo que é útil para a sociedade, né, de algo que é necessário para mim e para os outros. Então, é um construtor, né, um construtor ele constrói casa, constrói prédio, então ele ajuda a sociedade, ele contribui com a sociedade, né. Aí ele vai dizer, por exemplo, também o exemplo das mercadorias, né? Quando eu vou no mercado e eu compro uma mercadoria, ali não teve um trabalho, ali não teve uma pessoa que teve que produzir, que teve que pensar, né? Então, essas alienações de não se pensar que economicamente as coisas que me beneficiam não foram produzidas pelo trabalho de alguém, de pessoas, né? De uma, duas, três, de várias pessoas. E a intelectual, né, que seria essa questão daquilo que eu penso, né, que é a produção de ideias e daquilo que de fato se produz enquanto algo palpável para mim. Então, há uma alienação intelectual no sentido de não perceber que por trás de muitas coisas que hoje nos trazem benefícios, há pessoas que pensaram, que refletiram, né, que chegaram a aquele determinado projeto que depois se tornou realidade, né? Então, a transmissão da teoria para a prática. Então, essas três grandes formas de alienação, né?
faladas pelo autor, que é social, econômica e intelectual, ela causa um surgimento, implantação e fortalecimento da ideologia, sobretudo capitalista, né? Que seria o quê? Esse olhar diferente, né? O autor vai dizer esses ideais voltados principalmente para o consumismo, né? Que influencia muito a vida das pessoas. E aí ele vai dizer da produção ideológica da ilusão social. O que, que seria essa ilusão social, né? Do autor? Aceitem as condições que vivem, julgando natural, normal, justo. Ou seja, eu nasci aqui nessa casinha de madeira, eu não quero ter uma grande casa, eu não quero ter uma casa de alvenaria, eu vou me contentar com isso, aquilo que eu tenho, vou conviver na normalidade sem buscar novas perspectivas. Eu estou aqui na minha cidadezinha, eu não quero ir embora estudar, não quero ir embora buscar novas chances, novas oportunidades, né? Então, às vezes, o autor vai dizer que essa produção ideológica às vezes causa uma ilusão social, achando que se você aceita as condições que você vive, né, acha natural, acha normal, sem buscar algo melhor para você, para sua vida, né? O conceito sociológico. Por fim, nós tivemos então a nossa última aula, né, e aí a gente trouxe os conceitos antropológicos, né, focado mais para a antropologia, né, trazendo no viés da educação. E quando a gente fala de antropologia, a gente tem que falar de cultura, né, que a primeira definição, então, foi dada cultura enquanto civilização, nesse sentido amplo e vasto, né, desse conjunto de conhecimento que a gente já falou nas aulas anteriores, né, de arte, moral, direito, costumes, né, a gente diria costumes, hábitos, tidos pelo homem, né, como, enquanto membro de uma determinada sociedade. Então, aquilo que é cultural, como a gente já falou anteriormente, é aquilo que eu carrego como hábito, costume, tradição de um determinado grupo social que influencia a minha vida, né. E aí, o que é antropologia, né? Antropologia, quando a gente traduz a palavra, né, etimologicamente falando, é o ser humano em seu aspecto mais amplo, né? A antropologia, ela vai estudar as constituições do ser, né, das suas origens, né? A antropologia, ela vai buscar entender esse ser humano, vai buscar compreender como que ele se formou, como que ele se tornou, né? Então, a antropologia, diferente da sociologia, ela vai buscar mais o ser humano. A sociologia, ela vai buscar mais as relações sociais, né, no ser humano enquanto ser social. E a antropologia aqui, ela já vai buscar mais a gente fala a unidade biológica da pessoa, né? Mas é claro que não vai deixar a cultura de lado, não vai deixar os aspectos sociais, porque o ser humano também, ele é constituído daquilo que é os seus costumes, suas atitudes, né? Seus diferentes modos de ser. O Levi-Strauss, né, que foi um dos primeiros antropólogos, né, ele vai dizer que ele explica que emerge uma forma específica de colocar problemas a partir de estudos das sociedades. O que seria essa antropologia? Nessas investigações de sociedades mais simples ou mais complexas, a gente consegue entender a cultura de um determinado grupo, a vida social de um grupo, por meio de uma construção de conhecimento que é chamada de etnografia. E o que seria essa etnografia? É um mecanismo que se usa para se compreender uma determinada situação do ser humano. E aí essa etnografia, ela seria o quê? Seria a descrição, a observação, o trabalho de campo a partir de uma experiência pessoal. Então, a etnografia eu vou pesquisar uma determinada comunidade, uma comunidade indígena, por exemplo, né? Eu vou lá na aldeia, eu vou fazer uma observação, eu vou fazer um trabalho de campo, eu vou lá investigar, conversar, entrevistar as pessoas. Isso é etnografia. Então, eu vou estudar aquele povo a partir de aspectos etnográficos, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa, uma investigação, uma observação, uma análise de dados, né? Então, a teoria aqui baseia-se em dizer que a antropologia pode contribuir muito para a educação. Então, eu posso sanar alguns problemas da educação se eu utilizar essa técnica etnográfica, por exemplo. Então, tanto a antropologia como a educação, ela tem esse estudo das relações do indivíduo, da sociedade, da existência humana, né? Então, a antropologia e a educação, elas podem juntas trazer benefícios, né? Então, o que se diz aqui? Que a antropologia, ela pode contribuir acerca dos fenômenos educativos. Então, se há uma situação na escola que eu quero ajudar a solucionar, olha, os alunos
estão com muita defasagem na aprendizagem de língua portuguesa, ali na quinta ou nono ano, digamos assim. Vamos aplicar um questionário, vamos aplicar uma prova diagnóstica para ver qual que é as principais dificuldades deles, né? Vamos fazer uma entrevista. Então, essas técnicas a gente na antropologia, né, é chamado que é a descrição, observação, esse trabalho de campo, essa experiência pessoal, são mecanismos que nos ajudam a identificar esses problemas, né, e procurar possíveis soluções para eles, né. Então é isso que vai dizer que esse campo antropológico, ele pode contribuir de fato para a educação, nesse sentido dessa observação participante, né, do educador vir a trazer essa prática antropológica para a sala de aula. Aí eu trouxe um exemplo, né, do campo simbólico da universidade, que foi um trabalho feito em que os alunos estavam analisando a universidade, faziam perguntas, entrevistas, né, com as pessoas ali da universidade, como que era o ambiente, enfim, e uma das perguntas era focada para a questão da leitura, né, como que eles tinham essa relação com os livros, e aí a análise no viés antropológico foi também voltado para as questões sociais, né, porque se percebeu que a fenômenos socialmente construídos, né? Então, por exemplo, nessa questão dos livros ali, depois de uma análise daquele momento, que muitos alunos disseram que gostam de ler, que aproveitam ali o ambiente da universidade para fazer leituras, né? É algo que eles não tinham, né, quando eram crianças, que não era um hábito, não era um costume, não era cultural para eles, né? Mas que eles adquiriram ali naquele ambiente, né, universitário. Então, a análise ali daquele trabalho vai dizer que há uma relação de sujeito-sujeito, uma relação de sujeito-objeto, né? Que seria a relação da pessoa com o livro, né? Que acabou sendo um fenômeno que foi construído, ou seja, que não era algo natural, que não era vindo, né? Ali enquanto valor, enquanto conduta, né? Então, de maneira geral, o que a gente fez aqui foi uma revisão de todos os conteúdos, né? É interessante que vocês abram os slides, né, revisam alguma coisa que ainda ficou na dúvida, mas de maneira geral seria basicamente isso, né? Isso que a gente viu nas aulas, né? Se alguma aula que você ainda achou que ficou com dúvida, todos os vídeos foram gravados, disponibilizados no ambiente virtual, né, para vocês possam acessar novamente. Eu tenho certeza que vai ser uma prova bem tranquila, tá? A prova são 10 questões, são questões objetivas, né? E aí só vocês se organizarem nos polos, né, com os tutores, para ver os dias e horários que vão ser realizadas as avaliações, tá? Alguém tem alguma dúvida, algo para comentar, alguma coisa? Sem contar que também fica aberto até o final da disciplina, no caso até o dia 24 de maio. 24 de maio vai ser fechado os questionários online, tá? Os questionários online, a gente tem 4 questionários online, tá? Então, foram divididos pelas semanas ali. Então, são 4 questionários online. Dia 24 de maio encerra o prazo. Então, desde o primeiro questionário, eu deixei todos abertos até o final da disciplina, né? Que no caso é 24 de maio, a disciplina das aulas online, né? Então, quem não fez ainda o questionário, é importante que faça, porque faz parte da sua nota. São 2 tentativas, a nota maior é a que fica, tá? Alguém perguntou, deixa eu ver aqui. A prova será somente presencial, online não vai ter prova. Online são somente os questionários, tá? São os 4 questionários que já estão abertos. Mas a prova é presencial. Aí cada polo, né, se organiza com o tutor. A prova, quem vai estar aplicando a prova é o tutor, tá? A prova é presencial e 4 questionários online para compor a nota. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Quantas questões tem a prova? São 10 questões e a prova é toda objetiva, é múltipla escolha. Não é dissertativa, tá? Então você tem lá a pergunta, questão daí A, B, C ou D, só uma alternativa correta, tá? Os conteúdos são tudo que a gente vem trabalhando na disciplina desde a primeira semana, tá? Foi o que foi revisado hoje.
Mais alguma pergunta? 50 ou 60% da nota, é isso? Ah, tá. Deixa eu só abrir aqui pra mim te falar certinho. Olha só. Os 4 questionários, eles vão compor a metade da nota, 50%, tá? E o outro 50% é a nota da prova presencial. Então, tudo vale 10, né? Mas lá quando eu lanço no AVA, é 50-50. Então, os 4 questionários online é metade da nota. E a outra metade é a prova presencial, tá? Então, 50% da nota da sua disciplina é da prova presencial. E os outros 50% é da online, tá? Então, a porcentagem é 50% essa prova presencial que vocês vão fazer e 50% é online. E isso não fui eu que decidi, tá? Isso está previsto no PPP, né, no projeto político pedagógico do curso de vocês. Então, lá está dizendo que 50% da nota tem que ser online e que 50% da nota tem que ser presencial, né? Então, o presencial é a prova. Então, se você tirou 10, você já tem metade da nota, né? E o restante online. Ah, eu gostaria de saber a sua visão sobre a não reprovação dos alunos, se você acredita que essa metodologia é eficiente no processo de ensino-aprendizagem. Depende, né, quando você fala não reprovação, né? A gente reprova alunos, né? Mas eu entendo quando você escreve isso, eu diria, das diversas oportunidades e chances para que o aluno seja aprovado, né? Eu vou olhar nesse sentido. Porque assim, a gente reprova o aluno, né? A gente reprova, assim, o aluno. Mas eu assim, eu acho que é dado muita chance para alunos, né? Aqui eu vou dizer no sentido do aluno aqui, do técnico, né, dos cursos integrais. Eles têm lá o bimestre por bimestre, eles fazem recuperação do bimestre, né? E aí chega lá no final, ainda ele fica com prova final. E aí, às vezes, ele reprova na sua disciplina, ele ainda pode ficar com dependência em 2 matérias. Depois, aí, no próximo ano, ele estuda lá, então ele pegou o primeiro, vai fazer o segundo, fica com 2 dependências, só que as dependências não é igual sala de aula. Então, ele não vai recuperar nada, digamos assim, né? Porque as dependências, como é um curso integral, ele não tem horário de aula, de fato, né? Ele fica fazendo atividade e tudo. Então, quando você fala assim, a não reprovação, eu vejo que é no sentido de tantas oportunidades para que o aluno seja aprovado. Aquele aluno que de fato a gente percebe que não se dedica, né? Que não se dedica. E nesse sentido, no IFMT, por exemplo, Campos de Minas, a gente reprova alunos sim, mas assim, é dado muita chance para aquele aluno ser reprovado. Eu, particularmente, já não faria recuperação. Conselho final, então, oh, meu Deus, para que conselho final? Eu já tô. Porque ele já ficou o ano inteiro, já tentou, já tentou. Porque há uma diferença, né? E o professor, em sala de aula, ele consegue perceber isso, daquele aluno que tenta, que se esforça, que busca, mas tem uma dificuldade de aprendizagem, muitas vezes tem dificuldade ali naquela sua disciplina, né? Ah, não sou muito boa com a linguagem, mas ele tenta, sabe? E o aluno que tenta, vale a pena a gente estar ali, né? Vale a pena a gente dar chance, oportunidade, né? E você percebe em sala de aula, você consegue perceber aquele aluno que de fato está ali buscando conhecimento mesmo com as dificuldades inerentes a ele, né? Agora tem aquele aluno que, ai meu Deus, não, que te entrega a prova em branco, que não nem tenta, né? Olha, é complicado. Esses, assim, eu sou contra qualquer oportunidade. Aí quando você fala não reprovação, né, eu penso nisso, né? E outro lado, né, que a gente tem que são questões políticas, né? Que é número, né? O governo quer número, né? Ele não quer qualidade, independente do partido, qualquer situação, os governos, né, que vêm voltados
A gente vê que no Brasil a educação é número. Então, para eles, é querer dizer que nos institutos federais aí, número. E nas universidades, número. Que nós temos tantos números de licenciados, de bacharéis, de mestres, doutores, né? E o problema é que a gente quer qualidade, né? Muitos nós, né, na educação, a gente busca qualidade, né, e não quantidade, né? Mas o governo, ele quer número. É isso que o governo quer. Tanto que assim, na FMT é vestibular, é segunda chamada, é terceira chamada, é por histórico, é tudo. As turmas de agropecuária, do curso técnico de agropecuária mesmo, são turmas que entram com 40 alunos, né? Assim, para nós docentes, 40 alunos eu acho muito numa sala de aula, principalmente para mim que trabalho com redação, que eu trabalho com oralidade, e eu gosto de colocar os alunos para falar, eu gosto de que eles escrevam textos para mim. Então, para o docente, né, até para você falar em sala de aula, às vezes você tem que elevar seu tom de voz, porque o aluno lá do fundo da sala, às vezes não consegue te escutar, né, muita gente. Mas, assim, a gente vê que, infelizmente, né, ainda no Brasil, de maneira geral, é número, né, é quantidade, é tanto se formar, tantos não são mais analfabetos, tanto, né, é triste para a educação. Quem está na educação, indiferente de qual nível, né, vai perceber isso, né, que a quantidade geralmente é o principal e nem tanto a qualidade, né, infelizmente. Tanto que às vezes a gente até vê, né, situações e a gente acaba tendo que, no nosso dia a dia, tentar melhorar, mas de fato, às vezes a gente não pode fazer muita coisa, porque é um sistema, né, enfim. Aqui no IFMT reprova, mas na rede pública estadual não reprova. Alguns colegas professores já comentaram. Também aqui no município a gente ouve muito falar isso, né? Que no município, no estado, não reprova em algumas situações de nota, umas coisas assim, né? Eu acredito que só reprova mesmo por falta. Né? Eu nem sei, eu não saberia comentar com você qual que seriam as regras, né? É por isso que eu volto a falar, né? Hoje, infelizmente, é muito número, né? E quantidade, né? Esse fato, principalmente nas escolas municipais e estaduais, né? A gente vê muito isso, é número, né? E aí a qualidade acaba ficando à mercê, né? Mas a gente faz diferença em sala de aula, né? Vamos fazer nós, né? Vamos nós prezar pela qualidade, né? Consciência é o melhor caminho, né? A gente tem que fazer o melhor e dar o melhor de si. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Alguma colocação? Ok, pessoal, então não deixem de fazer o questionário. Quem não fez ainda os 4 questionários ou qualquer um que deixou de fazer, né? Tem até dia 24. Então, termina os questionários online, metade da sua nota. Estudem para a prova, revisem os slides, né, os vídeos, tá? Eu espero que vocês tenham uma boa prova, que ninguém fique de prova final na disciplina. E que eu espero também que a disciplina tenha contribuído para a formação docente de vocês, né? Uma disciplina assim que tem conceitos muito complexos, né? Mas que o objetivo aqui era trazer de para que vocês de fato pudessem ver aquilo, né? De maneira geral que a sociologia e a antropologia traz para a educação, para a vida, né? Mas tudo de maneira ampla, né? A gente não acaba não adentrando muito justamente por causa da carga horária, por causa daquilo que a ementa propõe, mas aquilo que a gente buscou trazer, eu espero que tenha contribuído para vocês, né, de fato. E muito obrigada pela atenção, desculpa os desvaneios, mas a vida que segue, né? Eu agradeço a vocês pela atenção, espero que aqueles que sigam no campo da licenciatura sejam apaixonados pela licenciatura, assim como eu sou. Sou muito grata pela minha profissão, eu gosto de ser professora, foi aquilo que eu escolhi para minha vida. Não é só rosas, né? Porque tem os espinhos, as flores, mas
Eu gosto muito de lecionar. Obrigada, então, pela atenção de vocês, obrigada pela oportunidade. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Podem mandar lá pelo ambiente virtual, alguma situação, eu vou estar respondendo, tá? Obrigada, então. Até breve.